A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 28. Eu vou ler o verso 5 e o verso 6. A palavra de Deus diz assim: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado, e ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Glória a Deus. Hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, é natural que eu vá trazer esse tema para a nossa meditação diária. Irmãos, o fato aqui estabelecido é que existe um túmulo vazio, existe uma sepultura vazia. O corpo de Cristo que foi colocado lá dentro não está lá. E a grande realidade é que isso é um fato histórico indiscutível. Existe um túmulo vazio, existe o corpo de Cristo crucificado, sepultado e que agora não está mais lá. A grande realidade desse fato é que isso por si só, ele já tira qualquer tipo de possibilidade de descrença. Como é que a gente vai lidar com o fato histórico do túmulo vazio, da sepultura vazia de Jesus? Existem algumas teorias sobre isso. Existem pessoas que preferem acreditar que de alguma forma os discípulos haviam escondido o corpo de Jesus. Isso é uma grande tolice, afinal de contas, ao longo da história da igreja primitiva, a gente vai ver os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus morrendo para defender a realidade que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. E você vai concordar comigo que ninguém vai dar a sua própria vida por causa de uma mentira que não é a verdade transformadora. Pela mentira, ninguém vai dar a sua própria vida, mas pela verdade transformadora. Por isso que os primeiros discípulos são chamados para ser testemunhas de Jesus. Testemunhas que Jesus veio, Jesus nasceu em carne, nasceu de Maria Virgem, teve a vida do homem perfeito, morreu crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo fala que durante o período do Cristo ressurreto, ele foi visto por mais de 500 irmãos, a testemunho suficiente como prova da ressurreição de Cristo. Outras pessoas vão ter uma série de explicações sobre o túmulo vazio que sinceramente precisa de muita fé. Irmãos, eu não tenho fé suficiente para ser ateu, citando o título do livro de Norman Geisler. O fato é, o túmulo vazio é uma evidência real, concreta, histórica que Jesus ressuscitou. As pessoas não querem lidar com o fato de que Jesus ressuscitou, porque sem a ressurreição, as pessoas conseguem colocar Jesus na categoria de qualquer outro líder religioso, de qualquer profeta, de qualquer líder mestre, mas o túmulo vazio de Jesus mostra que o Senhor Jesus, ele não se enquadra nessa categoria. O Senhor Jesus, ele é verdadeiramente Deus, que foi ressurreto pelo poder do Pai, venceu o último inimigo, que é a morte, e hoje está sentado à destra do nosso Deus e Pai. O túmulo vazio, a ressurreição de Cristo, tira as opções daqueles que querem minimizar a importância de Jesus, que querem colocá-lo como uma pessoa como outra qualquer, que veio para nos dar um ensinamento, para nos dar um exemplo, e foi isso e pronto. O túmulo vazio nos mostra que não. Havia algo maior, havia uma importância cósmica, eterna na sua morte, que foi o pagamento do nosso pecado. E existe uma realidade absoluta que Cristo hoje vive e está ao lado do Pai, aguardando o momento para trazer para si uma igreja vitoriosa. Irmãos, a ressurreição é importante para a gente, para nós cristãos, como fundamento de fé.
porque a ressurreição nos traz uma promessa. Assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo foi o primeiro dentre muitos, o Cristo ressurreto, ele nos deu a promessa de vida eterna e nos dá a promessa que todos nós teremos uma vida eterna com ele. Se por um acaso nós chegarmos a experimentar a morte física, isso não tem o menor problema, porque um dia, ao soar da trombeta, isso que é corruptível será tomado, será envolvido pela incorruptibilidade. Aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Nós seremos ressurretos, assim como Jesus ressuscitou. Irmãos, é a esperança da igreja. O nosso Deus vive, o nosso Jesus vive. A gente não precisa temer mal algum, porque ele é eternamente vitorioso na cruz do Calvário e tem prometido que em breve buscará a sua igreja. Se você crê em Cristo, saiba disso. Existe promessa para a sua vida. Existe uma promessa grandiosa, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Pense nisso. Muito obrigado, Pai do Senhor.